sei que vocês não me ouviram e eu quero falar exatamente sobre isso. Eu comecei a falar em Libras hoje, eu sei que vocês ouviram tudo, barulho na rua, e eu sei que vocês não me ouviram. Vocês conseguem entender a dimensão a dificuldade que uma pessoa surda passa? Vocês saberem que alguém está comunicando, que alguém está se comunicando com você, mas não consegue ouvir? Exatamente. Essa é uma comunidade que passa por muita dificuldade, principalmente em uma sociedade que não busca uma melhoria para eles. Isso é o que a gente está tentando mudar, certo? Só uma perguntinha, não precisa me responder. Vocês entenderam o que eu falei? Vamos seguir e falar sobre, puxando de assunto, né? Vamos falar sobre o ensino que uma pessoa surda tem. Falando sobre o ensino de pessoas surdas, eu vou começar a adentrar também na explicação das imagens do documento que eu enviei na atividade 1 desse fórum. Lá tá mostrando só algumas imagens, assim, mas nada muito específico, porque eu vim explicar exatamente no vídeo para vocês, tá bom? Quando a gente... Vamos tentar, assim, esclarecer algumas coisas, né? Quando a gente perde algum sentido do nosso organismo, os outros sentidos eles passam a ser muito mais intensificados, não é isso? Exemplo, quando está tudo escuro e você precisa pegar um copo de água na geladeira. Você já sabe as posições, então você já tem a noção ali com outros sentidos, já que a sua visão está impossibilitada naquele momento, com outros sentidos você consegue chegar ao seu destino. Então, naturalmente, quando a gente perde um sentido, o outro é mais intensificado. Por conta disso, nós, professores, nós temos que, como é que eu posso dizer, fazer diferente. Nós temos que intensificar exatamente esses outros sentidos. Como a gente estava na atividade 2 desse mesmo fórum, a gente falou sobre Vygotsky, é um teórico, pensador maravilhoso, ele fala muito sobre isso. Ele diz que para uma pessoa com dificuldade, uma pessoa surda, uma pessoa com deficiência, uma pessoa neurotípica, para uma pessoa assim ter o melhor ensino-aprendizagem, ele precisa de estímulos, de práticas, de auxílio. E não é somente chegar, colocar uma pessoa surda dentro de uma sala com um intérprete que nem sabe o que a professora está falando direito, só literalmente interpreta e não explica nada, que fica ali do lado do aluno sem assim nenhum auxílio específico. Não é também só colocar um aluno assim dentro de uma sala e achar que está tudo certo. Não é assim que funciona. Para ter uma melhor prática, um melhor ensino, sabe? Precisa de estímulos. E quais são esses estímulos? Assim como eu coloquei no documento, existem os estímulos sensoriais, os estímulos visuais. Então, isso numa comunidade surda é muito mais intensificado. Nas primeiras imagens de estímulos sensoriais que eu coloquei, buscando ali um pouco, puxando para ciências, quando a gente faz um projeto, e a maioria das coisas é até interessante, porque a maioria das coisas em feira cultural, em feira de ciências, é muito toque, porque às vezes é plantar alguma coisa, mostrar um cartaz. Então, todas essas coisas são interessantes para a comunidade surda, porque busca outros estímulos. Eu já tive um aluno que ele era surdo parcial. Então, ele escutava e sentia alguns sons, mas ele não ouvia completamente. Mas, de certa forma, ele conseguia entender o que estava acontecendo ao seu redor, ouvindo o que estava acontecendo ao seu redor, no caso, sabe? Se uma criança estivesse gritando, ele ouvia, e por aí vai. Por esse motivo, eu acredito que me intensificou a vontade de aprender Libras que eu aprendi, que eu falei com vocês no início do vídeo. Porque a sociedade hoje ela não tem muita... a gente não busca melhoria para esses alunos, sabe? A gente acha que é só colocar numa sala de recurso, que também não sabe o que está fazendo e achar que está tudo certo. Não é assim. Não é assim. A gente precisa mudar, a gente precisa buscar melhorias. Então eu tive a necessidade de aprender Libras por conta dele. E é muito interessante porque numa sala de aula isso muda completamente.
mesmo se uma criança, um adolescente, ele não seja surdo, mas escute pouco, né, seja um surdo parcial, provavelmente, você consegue ter uma dinâmica de aula muito melhor. E também, saindo do tradicional, que é o que Vygotsky mais prega, assim, né, de você sair do tradicional do cuspe-giz e ir para uma direção totalmente diferente, uma direção que estimula, sabe, que pratica, que fortaleça a zona de desenvolvimento proximal, que tipo assim, hoje uma criança não consegue fazer, mas amanhã ela consegue fazer porque pratica sempre, sabe, estimula visualmente, estimula auditivamente, estimula no toque, né, no sensorial. Então a comunidade surda, ela precisa exatamente desses estímulos. E é muito interessante a gente buscar mais de como aprender sobre isso.